Parte 3. Capítulo 6. O direito internacional dos direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. 1. O princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais. O artigo 4º, inciso 2, da Constituição de 1988 consagra, dentre os princípios que devem orientar o Brasil nas relações internacionais, o da primazia dos direitos humanos. A inclusão dessa norma no texto constitucional decorre da afirmação da dignidade humana como um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e reflete a crescente importância que a proteção dos direitos humanos vem adquirindo desde a Segunda Guerra Mundial, como lembra Cansado Trindade, para quem uma das grandes preocupações de nossos tempos é assegurar a proteção do ser humano, nos planos nacional e internacional, em toda e qualquer circunstância. O princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais tem consequências tanto no âmbito internacional como no interno. De fato, atos de relações exteriores costumam gerar reflexos no contexto doméstico, e nesse sentido os compromissos internacionais do Estado normalmente pautam não só o comportamento das autoridades nacionais como também implicam ações a serem executadas dentro dos respectivos territórios. No âmbito internacional, o princípio em apreço obriga a política externa brasileira a incluir a promoção da dignidade humana no mundo como uma de suas prioridades. Nesse sentido, a norma implicará, por exemplo, que o Brasil deve se empenhar na construção de um sistema internacional de proteção dos direitos humanos e na efetivação de suas normas. Deve o Estado brasileiro, portanto, participar das negociações de tratados de direitos humanos e da criação e fortalecimento de estruturas internacionais voltadas a monitorar e aplicar as normas protetivas da dignidade humana em todo o mundo. Deve o Brasil também tornar-se parte desses tratados, integrar efetivamente essas entidades e submeter-se à sua jurisdição. Por fim, o Brasil deve pugnar pela defesa dos direitos humanos em situações concretas. Os reflexos do princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil podem ser vistos na ratificação pelo Estado brasileiro, após a Constituição de 1988, dos principais tratados de direitos humanos e pela submissão do Brasil a alguns dos mais notórios foros internacionais voltados à proteção desses direitos, como o Tribunal Penal Internacional e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como pela admissão de inspeções por comissões internacionais de verificação do cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo país. Com esse princípio, portanto, o Brasil consagra o primado dos direitos humanos como paradigma propugnado para a ordem internacional. Fica ainda estabelecida a prevalência das normas protetivas da dignidade humana sobre as regras decorrentes da soberania nacional, ficando relativizado pelo menos em matéria de direitos humanos, o princípio de não ingerência internacional em assuntos internos consagrado na própria Carta da ONU, art. 2. Entretanto, o princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais também gera compromissos internos. Afinal, a promoção dos direitos humanos no mundo pressupõe sua garantia dentro dos estados, onde efetivamente vivem as pessoas. Aliás, a maior parte dos tratados na matéria estabelece a obrigação de os entes estatais garantirem os direitos consagrados nesses instrumentos dentro dos respectivos territórios e para as pessoas que vivem sob sua jurisdição. Cansado Trindade lembra, inclusive, que é da adoção e aperfeiçoamento de medidas nacionais eficazes de implementação que depende, em grande parte, a evolução da própria proteção internacional dos direitos humanos. Com isso, o princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais implica que o Brasil deve incorporar os tratados quanto ao tema ao ordenamento interno brasileiro e respeitá-los. Implica também que as normas voltadas à proteção da dignidade humana em caráter universal devem ser aplicadas no Brasil em caráter prioritário em relação a outras normas, o que, entretanto, nem sempre acontece na prática jurídica, como examinaremos no presente capítulo.
Por fim, o artigo 4º da Carta Magna também consagra, como princípios das relações internacionais do Brasil, outras questões ligadas aos direitos humanos como a autodeterminação dos povos, a defesa da paz, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos e a concessão de asilo político. Atenção, cabe destacar que todo o prestígio auferido pelos direitos humanos na ordem jurídica brasileira atual é consequência direta do processo de redemocratização que encerrou um momento histórico vivido entre 1964 e 1985 e que teve como seu principal marco a Constituição de 1988. Quadro 1. Implicações do princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais. Prioridade para a promoção da dignidade humana na política externa. Submissão à competência dos órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos. Empenho na construção de um sistema internacional de proteção dos direitos humanos e na efetivação de suas normas. Defesa dos direitos humanos em casos concretos. Participação nas negociações de tratados de direitos humanos e na criação e fortalecimento de estruturas internacionais voltadas a monitorar e aplicar as normas na matéria em todo o mundo. Incorporação dos tratados ao ordenamento interno. Celebração dos tratados de direitos humanos. Garantia dos direitos a quem vive sob a jurisdição do Estado brasileiro. Participação nas entidades internacionais protetoras dos direitos humanos. Aplicação prioritária das normas internacionais de direitos humanos. 2. Incorporação dos tratados de direitos humanos ao ordenamento jurídico brasileiro. Processo legislativo de incorporação. Com exceção da possibilidade de um quórum diferenciado para a aprovação parlamentar dos Tratados de Direitos Humanos consagrado pelo artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição, o processo de incorporação dos Tratados de Direitos Humanos ao ordenamento jurídico brasileiro não difere do adotado para qualquer outro tratado. A Carta Magna de 1988 estabelece que o ato internacional necessita, para a sua conclusão no Brasil, da colaboração dos poderes executivo e legislativo. Com efeito, a celebração de tratados é competência privativa do Presidente da República. Que abre CF, art. 84. Entretanto, a conclusão de atos internacionais no Estado brasileiro não será possível sem a autorização do Congresso Nacional, que é competente para resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Que abre CF, art. 49. Sem a anuência parlamentar, portanto, o Presidente da República não poderá ratificar o ato internacional. Em síntese, como afirma o ministro Celso de Mello, o exame da vigente Constituição Federal permite constatar que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas, a do Congresso Nacional que resolve, definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos internacionais. Que abre CF, art. 49, inciso 1, e a do Presidente da República. Que, além de poder celebrar esses atos de direito internacional. Que abre CF, art. 84 também dispõe, enquanto chefe de Estado, que é da competência para promulgá-los mediante decreto. Atenção, é correto afirmar que cabe ao Congresso resolver definitivamente sobre tratados no Brasil. Entretanto, não é certo supor que isso implica que o poder para ratificar um ato internacional passou para a seara parlamentar. Em suma, uma questão de concurso que reproduza o artigo 49, inciso 1, da Constituição não estará correta quando expressar o entendimento de que a celebração de tratados no Brasil, e especialmente sua ratificação, deixaram de ser competência presidencial. Aliás, lembramos que cabe ao Congresso apenas autorizar ou não a ratificação.
Com isso, o Tratado de Direitos Humanos, após sua assinatura, deve passar pela ratificação, ato discricionário do Presidente da República, o qual, porém, depende de aprovação prévia do Congresso Nacional, materializada por meio de decreto legislativo. Atenção, o decreto legislativo, no caso, é o ato pelo qual o tratado é simplesmente aprovado para fins de ratificação presidencial, não configurando ato por meio do qual o tratado é promulgado e passa a ser exigível em território brasileiro. Por fim, o Tratado de Direitos Humanos, quando ratificado pelo Brasil, e ao entrar em vigor no plano jurídico externo, pode ser incorporado ao ordenamento jurídico interno pelo Presidente da República, por meio de decreto. Atenção, em vista de todo o exposto, pode-se afirmar que nenhum tratado de direitos humanos entrará em vigor no Brasil automaticamente e de maneira independente de aprovação pelo Estado brasileiro e por seus órgãos, nos termos das leis nacionais, por mais importante que seja considerado, ou por mais que seja elaborados em foros por excelência dedicados à proteção da dignidade humana, como a ONU e a OEA. É importante tecer breves considerações acerca do procedimento de aprovação do Tratado de Direitos Humanos dentro do Congresso Nacional. Antigamente, a aprovação dos Tratados de Direitos Humanos acompanhava a regra do artigo 47 da Carta Magna que dispõe que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presente a maioria absoluta de seus membros. Entretanto, a partir da introdução pela EC 45 de 2004 do parágrafo 3º no artigo 5º no texto da Constituição Federal, abriu-se a possibilidade de que os tratados de direitos humanos sejam submetidos a um procedimento diferenciado de apreciação legislativa que consiste na aprovação de seu texto em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação por parágrafo 5º dos votos dos respectivos membros. Mais exatamente, de acordo com a norma do artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por parágrafo 5º dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Cabe destacar que a aprovação do tratado nesses termos confere às normas de direitos humanos que se encontram em seu bojo o caráter de equivalentes às emendas constitucionais. Atenção, até agora, os únicos tratados aprovados pelo Congresso nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Carta Magna foram a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Convenção de Nova York, e seu respectivo protocolo facultativo, o que ocorreu por meio do Decreto Legislativo 186, de 2008. Cabe destacar que referidos tratados já foram ratificados pelo Brasil e promulgados pelo Decreto 6.494, de 2009. No passado recente, havia polêmica acerca do efetivo alcance do dispositivo. Com efeito, o teor do preceito em apreço, por exemplo, não deixava claro se o procedimento de aprovação legislativa do Tratado de Direitos Humanos para fins de ratificação passa a ser aquele por ele estabelecido ou continuava a ser o procedimento tradicionalmente regido pelo artigo 47 da Constituição que mencionamos há pouco. Em outras palavras, havia a seguinte dúvida: será que a votação voltada a conferir caráter constitucional ao tratado deveria ocorrer posteriormente à sua celebração e se trataria apenas de procedimento voltado a atribuir caráter de emenda constitucional ao ato internacional ou será que também determinaria a aprovação congressual do acordo para fins de ratificação? Uma interpretação literal do texto constitucional remete evidentemente à ideia de que o procedimento do artigo 5, parágrafo 3º, é voltado apenas a conferir aos tratados aprovados sob sua égide o caráter de equivalentes às emendas constitucionais.
Com isso, aparentemente os tratados seriam submetidos a dois procedimentos no Congresso Nacional, o primeiro, que seguiria a regra do artigo 47 da Carta Magna e que seria necessário para que o tratado fosse aprovado para fins de ratificação, o segundo, por meio do qual os tratados de direitos humanos poderiam alçar o grau de equivalentes às emendas constitucionais. Com isso, em suma, os tratados de direitos humanos poderiam fazer parte do ordenamento jurídico pátrio mesmo que não fossem aprovados nos termos da regra da CF, art. 5º, parágrafo 3º, desde que, na votação a que foram previamente submetidos para fins de ratificação, atingissem o quórum ordinário. Cabe ressaltar que, nesse caso, não teriam hierarquia de normas equivalentes às emendas constitucionais. Entretanto, entendemos que o procedimento estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 5º da Carta Magna substitui para os tratados de direitos humanos, o tradicional rito legislativo de aprovação do ato internacional pelo Congresso Nacional, regulado pelo artigo 47 do texto constitucional. Com efeito, acreditamos que a necessidade de duas votações terminaria, na prática, por retardar a incorporação do Tratado de Direitos Humanos com a hierarquia de equivalente à emenda constitucional. Ao mesmo tempo, a norma do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição teria compatibilidade com a noção de que princípios e regras de teor constitucional devam ser aprovados por um procedimento especial, distinto daquele indicado para as leis ordinárias. Outrosim, a criação de um procedimento adicional de aprovação de tratados não teria sido necessário. De fato, bastaria que as normas de um ato internacional aprovado pelo rito comum fossem posteriormente incorporadas a uma proposta de emenda constitucional PEC. Por fim, entendemos que o próprio artigo 47 da Constituição, por meio da expressão, salvo disposição constitucional em contrário, remete ao par terceiro do artigo 5º e, desse modo, excepciona os tratados de direitos humanos do procedimento comum. Nosso entendimento é reiterado pelo próprio sumário da tramitação do projeto de Decreto Legislativo 90, que gerou o Decreto Legislativo 168, por meio do qual foram aprovadas para fins de ratificação, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2007 e Convenção de Nova York, e seu protocolo facultativo. No texto desse sumário de tramitação, restou informado que a Presidência comunica ao plenário que o projeto de decreto legislativo no 90, de 2008, que acaba de ser lido por tratar de Convenção Internacional sobre Direitos Humanos previsto no art. 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal terá 2 turnos de tramitação, dependendo para sua aprovação do voto favorável de 3 parágrafo 5º da composição da Casa. Caberia, em todo caso, definir o que deveria ocorrer caso o tratado não seja aprovado nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, do texto constitucional. Nesse caso, é necessário definir se isso significaria a não aprovação do tratado para fins de ratificação. Em nosso entendimento, caberia aí sim novamente submeter o tratado ao Congresso Nacional, agora pelo procedimento fixado no artigo 47 da Constituição Federal para estabelecer se o Parlamento efetivamente autorizaria a ratificação do ato internacional. No caso, o fundamento para uma nova apreciação do ato no Congresso é a necessidade de evitar que se criasse um terceiro rito para a aprovação de um tratado, intermediário entre o procedimento do artigo 47 e o do artigo 5º, o que, de resto, não encontraria respaldo na atual ordem constitucional. Atenção, em síntese, a exemplo de todo e qualquer ato internacional no Brasil, os tratados de direitos humanos também são celebrados pelo Presidente da República, como chefe de Estado, e sujeitos a referendo do Congresso Nacional que abre CF, art. 84. Não há, portanto, nenhuma diferenciação no processo de incorporação de um Tratado de Direitos Humanos no Brasil, ressalvada a possibilidade de aprovação pelo procedimento definido na CF, artigo 5º, que permite que o ato internacional ganhe o caráter de equivalente a uma emenda constitucional. 3. A aplicabilidade imediata das normas de tratados de direitos humanos.
O artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição de 1988 determina que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A partir desse dispositivo, parte da doutrina entende que a emissão do decreto do Presidente da República, que promulga o tratado e ordena a sua publicação e que é a etapa final do processo de incorporação do tratado à ordem jurídica interna brasileira, não é mais necessária para que as normas internacionais gerem efeitos em território nacional imediatamente após a sua entrada em vigor no âmbito internacional e a ratificação pelo Estado brasileiro. Nesse sentido, Piovesan afirma que basta o ato de ratificação, antecedido da assinatura do tratado e de sua aprovação pelo Poder Legislativo para que o Tratado de Direitos Humanos tenha aplicabilidade nos âmbitos internacional e interno, defendendo ainda que o parágrafo 3º do artigo 5º tão somente veio a fortalecer o entendimento em prol da incorporação automática dos Tratados de Direitos Humanos. Isto é, não parece razoável, a título ilustrativo, que após todo o processo solene e especial de aprovação dos Tratados de Direitos Humanos com a observância do quórum exigido pelo artigo 60, fique a incorporação do mesmo no âmbito interno condicionada a um decreto do Presidente da República. De certo que a ideia de dispensar o decreto presidencial está em consonância com princípios como o da máxima efetividade das normas constitucionais e o da interpretação sistemática, pelos quais a maior celeridade na entrada em vigor no Brasil do Tratado de Direitos Humanos estaria em conformidade com o valor da dignidade humana dentro da Carta Magna. Entretanto, essa não é a posição acolhida pelo STF, que continua entendendo que a emissão do decreto presidencial é o ato final do processo de incorporação do tratado ao ordenamento jurídico interno que assegura sua promulgação e publicação e lhe confere, portanto, a devida executoriedade. Com efeito, em julgado relativo a Tratado do Mercosul, o pretório excelso deixa explícito que a ordem jurídica pátria não reconhece nem o princípio do efeito direto, a aptidão de a norma internacional repercutir, desde logo, em matéria de direitos e obrigações, na esfera jurídica dos particulares, nem o postulado da aplicabilidade imediata que diz respeito à vigência automática da norma internacional na ordem jurídica interna, não excepcionando, portanto, os tratados de direitos humanos da regra da incorporação. De nossa parte, lembramos que o princípio da aplicabilidade imediata se refere à necessidade de que os direitos consagrados no sistema constitucional sejam assegurados independentemente de norma regulamentadora. Nesse sentido, as palavras de Canotilho, que recorda que o sentido da aplicabilidade imediata é o de que os direitos, liberdades e garantias são regras e princípios, imediatamente eficazes e atuais por via direta da Constituição e não através da auctoritas interpositio do legislador, não são meras normas para a produção de outras normas, mas sim normas diretamente reguladoras de relações jurídico-materiais. Ademais, o decreto presidencial tem a importante função de dar publicidade às normas, em consonância com o espírito do Estado democrático de direito. Dessa forma, o princípio da aplicabilidade imediata não dispensa o decreto presidencial, embora a demora na feitura deste, em prejuízo da promoção dos direitos humanos, possa eventualmente ensejar as medidas judiciais cabíveis no âmbito interno e ensejar a responsabilidade do Estado no campo das relações internacionais. 4. Posição hierárquica dos tratados de direitos humanos e conflito com as normas internas. Em ponto anterior, parte 1, capítulo 3, examinamos a relação entre o direito internacional público e o direito interno e as normas relativas ao conflito entre os preceitos constantes dos tratados e do ordenamento doméstico. A partir de agora, passamos a examinar apenas o tema dos conflitos entre as normas de direito internacional dos direitos humanos e as de direito interno, que adquirem importância pela especial dignidade de que se revestem as normas de direitos humanos que visam, lembramos, a proteger um valor cuja tutela é considerada prioritária pela sociedade internacional.
Dentro do direito internacional em geral, lembramos que os Estados têm a obrigação de cumprir os tratados que concluem, não podendo o direito interno fundamentar o inadimplemento dos compromissos internacionais do ente estatal, nos termos da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, arts. 27 e 46. Para o direito das gentes, portanto, restou consagrada a primazia das normas internacionais sobre as internas e, portanto, a noção de supraconstitucionalidade do direito internacional. Com tudo isso, as normas internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro deveriam revestir-se de hierarquia supraconstitucional ou, no mínimo, constitucional. Ademais, a ordem jurídica pátria deveria acolher o princípio da primazia da norma mais favorável parte de todos os atos internacionais que tratam da matéria. Entretanto, a história do ordenamento jurídico brasileiro até 1988 revela que os tratados de direitos humanos jamais se revestiram dessa hierarquia, incorporando o status supralegal até 1977, quando passaram a ser entendidos como lei ordinária, como todos os demais tratados então em vigor no Brasil. Atenção, enfatizamos que, embora respaldada pela doutrina e consagrada pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, arts. 27 e 46, a supraconstitucionalidade dos tratados não é nem nunca foi acolhida pelo STF nem por qualquer norma do ordenamento interno brasileiro. A análise da situação dos tratados de direitos humanos no Brasil poderia também partir do texto da Constituição de 1988, a qual foi marcada pela consagração de normas voltadas a conferir a maior proteção possível à dignidade humana. Dentre elas, citamos o artigo 1º, inciso 2, que fixa a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e o artigo 3º, que estabelece que a promoção dessa dignidade é um dos objetivos do Estado brasileiro. Ademais, e no sentido de concretizar esses princípios fundamentais, a Carta Magna consagrou um rol de direitos fundamentais em seu artigo 5º, bem como em outros dispositivos do texto constitucional. No campo específico das relações do Brasil com a sociedade internacional, a Constituição consagrou o princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais, art. 4º, inciso 2, que, como afirmamos anteriormente, implica que o Estado brasileiro deve se empenhar, em caráter prioritário para garantir às pessoas que vivem em território nacional e sob a jurisdição brasileira, a proteção e a promoção de seus direitos. Com tudo isso, conclui-se que os tratados de direitos humanos deveriam se revestir de hierarquia que garantisse a sua aplicação concreta antes de qualquer outra norma. Entretanto, não é isso que vem se observando no decorrer da história recente do constitucionalismo brasileiro. Com efeito, é certo em que os tratados de direitos humanos saíram de uma posição de estrita equiparação às demais leis ordinárias em vigor no Brasil. Entretanto, tais tratados cuja hierarquia na ordem jurídica pátria começou a ser revista em 2007, apenas parecem caminhar para adquirir um status mais compatível com a especial importância de seus dispositivos e dos valores que estes resguardam, sem ainda terem alcançado esse grau de relevância. Cabe destacar que, pelo menos por enquanto, prevalece no direito brasileiro a noção de que os tratados de direitos humanos têm status diferenciado conforme seu procedimento de aprovação, distinguindo-se os atos internacionais aprovados no Congresso Nacional sob a égide da norma da CF, artigo 5º, parágrafo 3º, incluída no texto constitucional pela EC 45, daqueles aprovados sob procedimentos distintos e cuja aplicação depende da interpretação atribuída ao preceito constante do artigo 5º da Carta Magna. Que examinaremos adiante. Examinaremos, a seguir, a situação dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica pátria, iniciando com a análise dos tratados que não foram aprovados sob a égide do parágrafo 3º do artigo 5º da Carta Magna. Em seguida, passaremos para o estudo dos atos internacionais aprovados no Congresso Nacional por meio do procedimento estabelecido no preceito do parágrafo 3º do artigo 5º do texto constitucional.
4,1. Posição hierárquica dos tratados de direitos humanos aprovados fora do marco estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. O estudo dos tratados de direitos humanos que não foram aprovados nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Carta Magna será feita em 4 etapas. Esboço introdutório. Visão geral acerca do entendimento anterior. Exposição do atual entendimento majoritário, e breve informação acerca do entendimento minoritário na matéria. 4.1.1. Introdução, informações gerais acerca dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Como afirmamos no ponto anterior, todos os tratados no Brasil revestiam-se de caráter supralegal até 1977, quando passaram a assumir a hierarquia de leis ordinárias, submetidos, ademais, aos critérios cronológico, lex posteriori derogati priori, e da especialidade, lex specialis derogati generalis. A Constituição de 1988 trouxe a possibilidade de que fosse conferida aos tratados de direitos humanos, dentro da ordem jurídica pátria, status compatível com a relevância maior que as normas voltadas a proteger e a promover a dignidade humana adquiriram dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, ganhou relevância o artigo 5º da Carta Magna, que determina que os direitos reconhecidos no texto constitucional não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. É a chamada cláusula de abertura dos direitos fundamentais, que esteve presente em todas as constituições brasileiras desde 1891, mas que só a partir de 1988 passou a mencionar expressamente os tratados de direitos humanos. Para parte da doutrina, esse dispositivo confere caráter constitucional material às normas internacionais de direitos humanos. Esse é o entendimento de autores como Valério Mazzuoli, para quem, se os direitos e garantias expressos no texto constitucional não excluem outros provenientes dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte, é porque, pela lógica, na medida em que tais instrumentos passam a assegurar certos direitos e garantias, a Constituição os inclui no seu catálogo de direitos protegidos, ampliando, assim, o seu bloco de constitucionalidade. Já Flávia Piovesan afirma que a teoria da paridade entre o tratado internacional e a legislação federal não se aplica aos tratados internacionais de direitos humanos, tendo em vista que a Constituição de 1988 assegura a estes garantia de privilégio hierárquico, atribuindo-lhes a natureza de norma constitucional. Entretanto, a constitucionalidade das normas internacionais de direitos humanos ainda não foi amplamente reconhecida no STF. É a partir dessa premissa que examinaremos as recentes oscilações no entendimento do pretório excelso quanto à matéria, que promoveram verdadeira inflexão na forma pela qual os tratados de direitos humanos são aplicados dentro do ordenamento jurídico brasileiro, mas ainda sem que restasse consolidada uma orientação unânime e mais estável quanto ao tema. Além disso, antecipamos que já se especula no STF acerca da possibilidade de que o princípio da primazia da norma mais favorável ao indivíduo ou à vítima venha a reger os casos de aplicação das normas de direitos humanos no ordenamento interno brasileiro. Ademais, o STF parece admitir que meras normas pontuais de tratados, e não todo o documento, podem ter estatura constitucional. A respeito, o STF confere ao direito à informação sobre a assistência consular, também conhecida como notificação consular, o caráter de prerrogativa jurídica, de caráter fundamental que hoje compõe o universo conceitual dos direitos básicos da pessoa humana, relacionada diretamente às garantias mínimas do devido processo legal e cuja observância é norma cogente dentro dos procedimentos penais e processuais penais. O STF acrescenta que o direito à notificação consular é prerrogativa a ser assegurada ao estrangeiro e doubt de lei, devendo, portanto, ser efetivada no exato momento em que se realizar a prisão do súdito estrangeiro e, em qualquer caso, antes que o mesmo preste a sua primeira declaração perante a autoridade competente.
Em suma, o STF oscilou entre três entendimentos desde 2007: a equiparação dos tratados de direitos humanos à lei ordinária, que foi abandonada, a supralegalidade, que é atualmente o entendimento majoritário, e a constitucionalidade material, noção que já apareceu em votos de ministros do Pretório Excelso. Na atualidade, aponta-se também para uma eventual adoção do princípio da primazia da norma mais favorável ao indivíduo, vítima no futuro próximo. O tema ainda é polêmico na doutrina e na jurisprudência. Entretanto, restou firmada no Pretório Excelso a convicção de que os tratados de direitos humanos sempre prevalecerão diante da legislação ordinária, embora ainda persista o entendimento de que há tratados de direitos humanos que não possuiriam estatura constitucional. Existe também a percepção doutrinária de que há tratados de direitos humanos que são formal e materialmente constitucionais, que são aqueles que foram ou forem aprovados no Congresso Nacional de acordo com a norma do artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal, e de que haveria tratados de direitos humanos apenas materialmente constitucionais, que seriam aqueles que integrariam o bloco de constitucionalidade pátrio sem fazer parte do texto da Constituição Federal. Por fim, é importante enfatizar que a entrada em vigor da EC 45, que introduziu no texto constitucional o parágrafo 3º do artigo 5º, não implicou a derrogação de todos os tratados de direitos humanos anteriores, os quais continuam em vigor na nova ordem constitucional pela qual foram recepcionados, ainda que com o status de supralegalidade, não como equivalentes às emendas constitucionais. 4.1,2 da promulgação da Constituição Federal de 1988 até 2007, época em que os tratados de direitos humanos eram equiparados à lei ordinária. A infraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos e a visão de que tais instrumentos teriam hierarquia de lei ordinária, como todos os demais tratados, mantinha-se como entendimento praticamente pacífico até 2007. Tal visão era calcada no artigo 102, iii-b, da Constituição Federal, que estabelece que o STF é competente para julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida, b, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. A norma em apreço levava a supor que, se um tratado pode ser declarado inconstitucional, assim como uma lei federal, necessariamente teria status infraconstitucional e estaria, ademais, equiparado à lei ordinária. Essa orientação fundamentava-se ainda na noção de que as normas constitucionais se diferenciavam de outras normas jurídicas também por conta de seu procedimento especial de criação, que poderia envolver um quórum mais complexo de aprovação ou uma assembleia especial para tal, por exemplo. Por fim, o caráter dos tratados de direitos humanos como lei ordinária sustentava-se também na ideia, estritamente vinculada à concepção clássica de soberania estatal, de que a Constituição mantém o primado da ordem jurídica nacional. Elucidativo desse entendimento é a ementa da ADIM 1480, que lembrava que os tratados estão hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da Constituição da República e, portanto, sujeitos à observância das limitações impostas pelo texto constitucional, perdendo seu valor jurídico se transgredirem, formal ou materialmente, o texto da Carta Política. A ementa desse julgado recordava, ainda, que o Judiciário, fundado na supremacia da Constituição da República, dispõe de competência para, quer em sede de fiscalização abstrata, quer no âmbito do controle difuso, efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados. Por fim, enfatizava a paridade normativa entre os atos internacionais e as leis internas ordinárias. Tal orientação tinha o inconveniente de sujeitar mais facilmente o Estado brasileiro à responsabilização internacional pelo descumprimento dos tratados de direitos humanos e de violar o princípio da primazia desses direitos nas relações internacionais. Ao mesmo tempo, não era compatível com a importância que as normas de direitos humanos assumiram dentro da ordem jurídica pátria.
Com isso, e especialmente após a promulgação da EC 45 de 2004 e a entrada em vigor do parágrafo 3º do artigo 5º da Carta Magna, o STF passou a reavaliar sua visão tradicional acerca da aplicação dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica pátria, buscando orientações mais consentâneas com o primado da proteção da dignidade humana, que resultaram na afirmação da noção de supralegalidade por ora majoritária, e na emergência de novas visões relativas à aplicabilidade dos tratados de direitos humanos na ordem interna. Uma que pugna pela constitucionalidade das normas internacionais de direitos humanos, e outra que defende a aplicação do princípio da norma mais favorável ao indivíduo. 1,3. A supralegalidade, atual entendimento majoritário. A reavaliação do status dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica pátria ocorreu dentro do processo, conduzido pelo Pretório Excelso, de reexame da legalidade da prisão civil do depositário infiel proibida pela Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, art. 7, e aparentemente permitida pela Constituição Federal que abre CF, art. 5º, inciso 67, e pelo Código Civil de 2002, art. 652. No passado, a jurisprudência do STF admitia essa prisão. Entretanto, essa forma de restrição da liberdade humana passou a ser inadmissível na esteira dos novos entendimentos sobre o status dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, que passaram a ser vistos como normas supralegais. As normas supralegais são aquelas que continuam hierarquicamente inferiores à Constituição Federal, mas que estão acima das demais espécies normativas nacionais. No campo específico dos direitos humanos, a supralegalidade parte da premissa de que os tratados de direitos humanos trazem normas que estão diretamente vinculadas à proteção da dignidade humana e que por isso têm importância superior no ordenamento jurídico, não podendo ser derrogadas por outras leis ordinárias simplesmente por serem estas mais novas ou especiais. Parece-nos evidente que a visão da supralegalidade se relaciona com o artigo 5º, parágrafo 2º, da Carta Magna ora em vigor que, ao abrir espaço para que a ordem constitucional acolha normas oriundas de tratados internacionais de direitos humanos, claramente confere uma relevância maior a essas normas dentro da ordem jurídica pátria, permitindo assim que se possa fundamentar a atribuição de um maior grau hierárquico a seu teor dentro do ordenamento jurídico. O entendimento em apreço tem como marco inicial o julgamento do RHC 79.785, Rio de Janeiro, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, que reafirmava, por um lado, a prevalência da Constituição sobre todas as convenções internacionais, incluídas as de proteção aos direitos humanos. Entretanto, Sepúlveda Pertence também destacava que isso não implicava assumir compromisso com o entendimento majoritário de que, mesmo em relação às convenções internacionais de proteção de direitos fundamentais, se mantinha a jurisprudência que equiparava hierarquicamente todos os atos internacionais às leis ordinárias, acrescentado ainda que sua tendência era reconhecer que tais tratados acrescentavam limitação oponível à lei. Toda a rediscussão quanto à matéria convergiu no julgamento do HC 90.172, referente a caso de proibição da prisão do depositário infiel, dentro do qual o ministro Gilmar Mendes afirmou que os tratados de direitos humanos possuem status supralegal, tornando inaplicável a legislação infraconstitucional conflitante com as normas internacionais na matéria, sejam anteriores ou posteriores à ratificação do tratado. Cabe destacar, aliás, que a consolidação desse entendimento relaciona-se com a aprovação da súmula vinculante 25, que determina que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito, bem como com o aparecimento da súmula 419 do STJ, que reza que descabe a prisão civil do depositário judicial infiel. Enfatizamos, porém, que a prisão civil do devedor de alimentos continua possível no Brasil, inclusive porque o Pacto de São José a permite, art. 7. Atualmente, a prisão do devedor de pensão alimentícia é a única modalidade de prisão civil por dívida admitida no ordenamento pátrio.
O entendimento da supralegalidade dos tratados de direitos humanos é atualmente majoritário no STF e levou ao total abandono da orientação de que as normas internacionais de direitos humanos equivaleriam às leis ordinárias. Cabe destacar que tal entendimento continua prevalecendo, como explicitou o STF no julgamento da AD 5.240, São Paulo, quando restou destacado que a Convenção Americana sobre Direitos do Homem que dispõe, em seu artigo 7º, item 5, que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz posto a ostentar o status jurídico supralegal que os tratados internacionais sobre direitos humanos têm no ordenamento jurídico brasileiro, legitima a denominada audiência de custódia, cuja denominação sugere-se audiência de apresentação. Na atualidade, portanto, todos os tratados de direitos humanos em vigor no Brasil são supralegais, com exceção da Convenção de Nova York para a proteção das pessoas com deficiência e o respectivo protocolo adicional, que foram aprovados de acordo com a norma do artigo 5º, parágrafo 3º, do texto constitucional e que são, portanto, os únicos tratados equivalentes às emendas constitucionais no ordenamento jurídico brasileiro, objeto de ponto subsequente de nosso livro. 1,4. Outros entendimentos: o caráter materialmente constitucional de todas as normas internacionais de direitos humanos e o princípio da primazia da norma mais favorável. Há, entretanto, o entendimento da supralegalidade não é o único posicionamento que emergiu na jurisprudência brasileira dentro desse processo de rediscussão da situação das normas de direitos humanos na ordem jurídica pátria. Com efeito, chegou a existir no pretório excelso a visão que foi minoritária, de que todos os tratados de direitos humanos seriam materialmente constitucionais, independentemente de seu processo de aprovação, que foi defendida pelo ministro Celso de Mello em voto proferido no julgamento do HC 87.585/Tocantins. Cabe destacar que, antes mesmo dessa importante mudança no entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema, já havia julgados que, ainda que não acolhessem de plano a noção de constitucionalidade das normas internacionais de direitos humanos, já reconheciam que tais direitos deveriam ter status diferenciado dentro do ordenamento pátrio. Nesse sentido, o ministro Celso de Mello afirmava que revela-se altamente desejável, no entanto, de jure constituindo que, à semelhança do que se registra no direito constitucional comparado constituições da Argentina, do Paraguai, da Federação Russa, do Reino dos Países Baixos e do Peru, por exemplo, o Congresso Nacional venha a outorgar hierarquia constitucional aos tratados sobre direitos humanos celebrados pelo Estado brasileiro. PS, de jure constituindo significa do direito de constituir. Disse de matérias ou situações jurídicas não previstas nas leis, mas que poderão ou deverão, no futuro, tornar-se normas do direito objetivo. Entretanto, desde 2008 não voltaram a acontecer julgamentos dentro dos quais esse entendimento foi reproduzido, e o Supremo Tribunal Federal continua afirmando que há tratados de direitos humanos que não possuiriam estatura constitucional. Em todo caso, o ministro Celso de Mello, em consonância com a doutrina de direitos humanos, vem defendendo o princípio da primazia da norma mais favorável ao indivíduo como outro entendimento que poderá vir a orientar a aplicação dos tratados de direitos humanos no Brasil. Atenção, em suma, o entendimento quanto à situação dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica pátria está sendo modificado, pelo que recomendamos aos interessados que continuem a acompanhar os informativos e julgados do STF a respeito para que possam se manter constantemente atualizados. Por fim, um excelente resumo da matéria relativa à hierarquia dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro encontra-se na ementa do RESP 914.253, São Paulo, processo que, aliás, foi julgado em conformidade com o procedimento previsto para os recursos repetitivos no âmbito do STJ. 4,2. Tratados de direitos humanos celebrados nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal.
Passamos, agora, à análise dos tratados de direitos humanos aprovados de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 5º, parágrafo 3º, da Carta Política. Em dezembro de 2004, o Poder Constituinte derivado por meio da Emenda Constitucional EC 45, acrescentou ao texto constitucional o parágrafo 3º que dispõe que, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por parágrafo 5º dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. A intenção aparente desse dispositivo foi dirimir a polêmica referente à hierarquia dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica pátria que existia desde a promulgação da Carta Magna. Nesse sentido, a Constituição passou a determinar que as normas internacionais de direitos humanos que forem aprovadas pelo procedimento de aprovação indicado em seu artigo 5º serão equivalentes às emendas constitucionais com o que tais normas adquirem o caráter de formalmente constitucionais. Como equivalentes às emendas constitucionais, os tratados não poderão violar cláusula pétrea, embora entendamos que as normas internacionais de direitos humanos podem alterar a ordem constitucional para incluir preceitos mais protetivos. Até agora, apenas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Convenção de Nova York, e seu protocolo facultativo foram aprovados pelo Congresso nos termos desse procedimento, Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, tendo sido posteriormente ratificados e incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 6.494, de 2009. Em todo caso, se entendermos que todas as normas internacionais de direitos humanos são constitucionais, o parágrafo 3º do artigo 5º teria sua importância limitada a distinguir as normas de direitos humanos materialmente constitucionais daquelas material e formalmente constitucionais. Quadro 2. Hierarquia dos Tratados de Direitos Humanos no Brasil. Até 1977. Supralegalidade. Entre 1977 e 1988. Lei ordinária, submetidos aos critérios cronológico, lex posteriori derogati priori, e da especialidade, lex specialis derogati generalis com normas da mesma hierarquia. CF 88, art. 5º, parágrafo 2º. Doutrina. Constitucionalidade material dos Tratados de Direitos Humanos. Jurisprudência do STF até 2007. Entendimento tradicional, lei ordinária. Total abandono do entendimento de que os tratados de direitos humanos equivaleriam às leis ordinárias. Entendimento majoritário atual, supralegalidade. Entendimento minoritário atual, constitucionalidade material. CF 88, art. 5º, parágrafo 3º, Emenda Constitucional EC 45. Tratados aprovados nos termos do procedimento do art. 5, parágrafo 3º, são equivalentes às emendas constitucionais. Procedimentos. 2 turnos de votação em cada Casa do Congresso, com 3/5 de votos favoráveis dos membros de cada casa. 5. Aplicação do princípio da primazia da norma mais favorável à pessoa humana no direito brasileiro. Como afirmamos anteriormente, a doutrina de direitos humanos defende majoritariamente que, em caso de conflitos entre normas protetivas da dignidade humana, devem prevalecer os princípios e regras que melhor protejam a pessoa. E o princípio da primazia da norma mais favorável ao indivíduo, também conhecido como o princípio da primazia da norma mais favorável à vítima, ou princípio da primazia da norma mais favorável à pessoa. Inicialmente, é importante ressaltar que tal princípio não é expressamente reconhecido nem no texto constitucional nem na legislação brasileira, pelo menos nos termos mencionados no parágrafo anterior, embora princípios específicos a determinados ramos do direito tenham inteira relação com a noção de proteção máxima à pessoa, como o princípio da prevalência da norma mais favorável ao trabalhador que marca o direito do trabalho.
Entretanto, a jurisprudência brasileira vem evidenciando a possibilidade de aplicação do princípio da primazia da norma mais favorável no direito brasileiro. É o que se depreende do voto do ministro Celso de Mello no julgamento do HC 90.450, Minas Gerais, em que coloca tal princípio como critério que deve reger a interpretação do Poder Judiciário, afirmando que os magistrados e tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico tal como aquele proclamado no artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica. Nesse voto, restou ainda registrado que a proibição da prisão do depositário infiel é um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano. O ministro Celso de Mello volta a mencionar o princípio da primazia da norma mais favorável no julgamento do HC 96.772, São Paulo, nos seguintes termos: hermenêutica e direitos humanos, a norma mais favorável como critério que deve reger a interpretação do Poder Judiciário. Os magistrados e tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico tal como aquele proclamado no artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica. O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais favorável, que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado, deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana. Sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras. De nossa parte, entendemos que o princípio da primazia da norma mais favorável deveria governar a solução dos conflitos entre normas internacionais de direitos humanos e normas internas que tratem da mesma matéria. Mais exatamente, entendemos que todas as normas internacionais de direitos humanos deveriam ter hierarquia constitucional independentemente de seu processo de apreciação e aprovação congressual, em razão do fato de que a proteção da dignidade humana é uma das matérias essenciais da ordem constitucional, motivo pelo qual a proteção dos direitos humanos tem caráter materialmente constitucional. Entretanto, defendemos também que uma norma protetiva da dignidade humana de hierarquia infraconstitucional deve prevalecer até mesmo sobre as normas constantes do texto constitucional quando seja mais favorável à proteção da pessoa humana. Primeiramente, entendemos que o princípio da primazia da norma mais favorável não é incompatível com a ordem constitucional pátria, inclusive porque esta reza que a dignidade humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, parêntese que abre CF, art. 1º, inciso 3, e que a proteção e promoção dessa dignidade é um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro, parêntese que abre CF. art. 3. Com isso, o princípio da primazia da norma mais favorável, ao reforçar as possibilidades de proteção da pessoa pela aplicação de uma norma que melhor a resguarde, acaba por conferir maior efetividade à própria ordem constitucional pátria. Entendemos, ainda, que o princípio da primazia da norma mais favorável cumpre o artigo 4º, inciso 2, da Carta Magna, que determina que um dos princípios das relações internacionais do Brasil é garantir a prevalência dos direitos humanos, o que implica, como afirmamos anteriormente, empreender esforços prioritários para garantir a dignidade humana num mundo do qual o Brasil também faz parte, razão pela qual igualmente em território brasileiro devem ter precedência aquelas normas que asseguram a efetividade dos direitos da pessoa humana.
O princípio da primazia da norma mais favorável obedece às exigências dos diplomas jurídicos internacionais que vedam que uma norma reduza o escopo protetivo de outra. Essa é a inteligência, por exemplo, do artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer direitos e liberdades aqui estabelecidos, e do artigo 5 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado parte no presente pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau. O princípio da primazia da norma mais favorável tem ainda maior sintonia com o atual momento do direito e com as demandas da garantia dos direitos humanos, em que considerações de caráter axiológico encontram inúmeras oportunidades de prevalecer diante de questões puramente formais. Por fim, o princípio da primazia da norma mais favorável pode garantir a máxima efetividade das normas voltadas a proteger a pessoa, contribuindo para a garantia de direitos que muitas vezes podem ser difíceis de assegurar, em vista de inúmeras circunstâncias de caráter político, econômico, social, etc. 6. A denúncia de tratados de direitos humanos em face do direito brasileiro. Como afirmamos anteriormente, parte 1, capítulo 3, a denúncia é o ato unilateral pelo qual o Estado se desvincula de um tratado e o retira tanto do conjunto de seus compromissos internacionais como da ordem jurídica interna. A denúncia é ato sujeito ao cumprimento de determinadas normas, definidas no próprio texto do tratado e na lei nacional dos entes estatais. Normalmente, a autoridade competente para denunciar um ato internacional é o chefe de Estado, órgão do ente estatal que em regra tem poderes para conduzir a dinâmica das relações internacionais do respectivo Estado. Entretanto, e ao contrário do que ocorre por ocasião da celebração do tratado, tradicionalmente a denúncia não requer a autorização parlamentar. No entanto, a partir do momento em que é aberta a possibilidade de que as normas internacionais de direitos humanos adquiram hierarquia constitucional, tais preceitos passam a constar do rol de direitos fundamentais consagrados pelo ordenamento constitucional e passam a ser cláusulas pétreas, não podendo ser abolidos por meio de emenda à Constituição. Nesse sentido, a possibilidade de denúncia de um tratado de direitos humanos configura risco efetivo de alteração no núcleo insuscetível de reforma da ordem constitucional. Em todo caso, o problema é ainda mais grave na medida em que, no ordenamento jurídico brasileiro, a denúncia é competência apenas do Presidente da República, que pode denunciar um ato internacional independentemente de anuência parlamentar, reunindo, assim, um diferencial de poder que é negado ao próprio Constituinte derivado, cujas propostas voltadas a alterar cláusulas pétreas não podem ser sequer objeto de deliberação. Parêntese que abre CF, art. 60, parágrafo 4º. De nossa parte, entendemos que a denúncia de qualquer tratado de direitos humanos efetivamente pode não só alterar cláusula pétrea como também configurar enfraquecimento do sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Por outro lado, a vedação da denúncia de tratados na matéria pode promover o engessamento da ordem jurídica, impedindo a incorporação ao direito brasileiro de normas que melhor protejam a pessoa. Em ambos os casos, ocorre violação do princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais. É nesse sentido que, para garantir a integridade da ordem constitucional e do compromisso internacional do Brasil de proteger a dignidade humana, entendemos que deve ser mantida a possibilidade de o Estado brasileiro denunciar um tratado de direitos humanos, mas apenas para que este seja substituído por outro ato internacional que amplie a proteção da pessoa, atualizando, portanto, o universo jurídico em vista do primado que adquiriu a proteção da dignidade humana.
Em todo caso, pela importância dos bens jurídicos envolvidos, não nos parece razoável que o ato da denúncia continue a ser exercido exclusivamente pelo Poder Executivo, sem o controle democrático inerente à atuação do Poder Legislativo, normal dentro de um Estado democrático de direito e de um sistema de separação de poderes. Atenção, a intervenção congressual é, porém, necessária para emendas que impliquem em novos compromissos para o patrimônio nacional. Que abre CF, art. 49, 1. Atualmente, a Argentina e o Paraguai já exigem o parecer congressual prévio à denúncia de tratados de direitos humanos pelo Executivo, ao passo que a Espanha o requer para qualquer ato de denúncia. Entretanto, o ordenamento brasileiro continua silente a respeito e, na prática, a denúncia no Brasil ainda é ato do Presidente da República, que dispensaria a aprovação congressual prévia ou posterior. No entanto, existe uma tendência a que passe a ser exigida a autorização congressual para que o Presidente da República possa proceder à denúncia de um tratado. É o que revela o julgamento da AD 1625, ora ainda em curso, dentro do qual vem prevalecendo a orientação de que não é possível ao Presidente da República denunciar tratados sem o consentimento do Congresso Nacional. A AD em apreço foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), que atacavam o Decreto 2/196 firmado pelo Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que tornava pública a denúncia, por parte do Brasil, da Convenção 158 da OIT. Organização Internacional do Trabalho, relativa ao término da relação de trabalho por iniciativa do empregador. Alegavam as entidades em apreço que a denúncia de referido tratado sem a devida autorização do Congresso Nacional violava o artigo 49, inciso 1, da Constituição Federal. Nos respectivos votos, o ministro relator Maurício Correia e o ministro Carlos Aires Brito entendiam pela parcial procedência do pleito para, emprestando ao Decreto 2/196 interpretação conforme o artigo 49, inciso 1, da Constituição Federal, determinar que a denúncia da Convenção 158 da OIT estaria condicionada ao referendo do Congresso Nacional, a partir do que produziria sua eficácia. No voto vista que proferiu dentro do julgamento da AD supracitada, o ministro Joaquim Barbosa afirma que permitir que a denúncia de um tratado de direitos humanos ocorra por mero ato do Presidente da República, sem autorização congressual, significaria possibilitar que uma norma de grau hierárquico bastante privilegiado pudesse ser retirada do mundo jurídico sem a intervenção de um órgão legislativo, e, ainda que o Poder Executivo, por vontade exclusiva, reduzisse de maneira arbitrária o nível de proteção de direitos humanos garantido aos indivíduos no ordenamento jurídico nacional. Por fim, podemos afirmar que existe uma tendência de que a denúncia dos tratados de direitos humanos no Brasil passe a exigir o consentimento do Congresso Nacional. Quadro 3. Denúncia dos tratados de direitos humanos no Brasil. Competência do Presidente da República. Dispensa a autorização congressual prévia. Tendência a que o Congresso passe a intervir na denúncia de tratados de direitos humanos. 7. A execução de decisões de tribunais internacionais de direitos humanos. Em ponto anterior da presente obra, parte 2, capítulo 5, analisamos a eventual necessidade de que as sentenças prolatadas por tribunais internacionais também sejam homologadas pelo STJ para que gerem efeitos no Brasil, assim como é exigido para as decisões judiciais estrangeiras. O tema em apreço vem adquirindo relevância para o Brasil. Com efeito, em 2002, o Brasil reconheceu a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e ratificou o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI), submetendo-se, portanto, a duas importantes cortes internacionais que passam a poder examinar casos de violações dos direitos humanos que envolvam o Estado brasileiro. Com isso, na medida em que aumentar o número de processos envolvendo o Brasil em foros internacionais, a tendência é que o tema apareça com maior frequência nos embates doutrinários e jurisprudenciais brasileiros, o que ainda não ocorre.
A necessidade de homologação da sentença estrangeira justifica-se pelo fato de o tribunal estrangeiro estar afeto à soberania de outro Estado. Nesse sentido, é considerada violação da soberania a aplicação da decisão judicial proferida pelas autoridades competentes de um ente estatal em outro Estado sem o consentimento deste. Por outro lado, os tribunais internacionais não são foros vinculados a uma soberania em particular. Com efeito, são entes criados voluntariamente pelos próprios Estados para exercer jurisdição sobre si e, desse modo, contribuir para o tratamento de temas de interesse comum. Nesse sentido, os entes estatais que conceberam um tribunal internacional abrem mão, livremente, de uma parcela de sua própria soberania, admitindo que tais órgãos se manifestem sobre questões que os envolvam. Com isso, as sentenças de tribunais internacionais não se confundem com as decisões de tribunais estrangeiros e, portanto, não estando vinculadas à soberania de outro Estado, dispensando homologação. De resto, exigir a homologação de sentenças de órgãos jurisdicionais internacionais acabaria por reduzir suas possibilidades efetivas de ação em prol da solução dos problemas internacionais. No campo específico dos direitos humanos, aplicar as sentenças de órgãos jurisdicionais internacionais independentemente de homologação pelo STJ é também concretizar o princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais porque, ao facilitar a aplicação dessas decisões, o Brasil está fortalecendo os mecanismos internacionais dedicados à promoção dos direitos humanos. Com tudo isso, lembra Mazzoli que todas as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos constituem título executivo no Brasil e que, caso condenem o Estado brasileiro ao pagamento de indenização pecuniária, a sentença fica sujeita apenas aos procedimentos estabelecidos pelo direito interno brasileiro para a execução de provimentos jurisdicionais contra a Fazenda Pública. O projeto de lei 4038 de 2008, que dispõe sobre a aplicação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI) no Brasil e que ora se encontra sob apreciação da Câmara dos Deputados, segue a orientação doutrinária, estabelecendo, em seu artigo 99, que a cooperação com o Tribunal Penal Internacional independe de homologação, bem como cabe acrescentar de exequatur. Em todo caso, e pelo menos até agora, nenhuma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos relativa ao Brasil foi objeto de homologação pelo STJ ou, no passado, pelo STF. Por fim, entendemos que a execução dos tratados de direitos humanos no Brasil deve correr na Justiça Federal, em vista do interesse direto da União no cumprimento dos tratados internacionais que abre cf. art. 109, II. É o que já ocorre com as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos que envolvam o Estado brasileiro. Quadro 4. Decisões de tribunais internacionais de direitos humanos no Brasil, informações relevantes. Não requerem homologação por não se tratarem de tribunais de outros estados, tribunais estrangeiros. A execução das sentenças que condenem a pagamento de indenização pecuniária depende apenas dos procedimentos estabelecidos pelo direito interno para a execução de provimentos jurisdicionais contra a Fazenda Pública. Execução no âmbito da Justiça Federal. 8. As normas do Estatuto do Tribunal Penal Internacional (TPI), em face da Constituição Federal. O Brasil e a criação de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos. A SE 45 de 2004 incluiu, no artigo 5º da Constituição, o parágrafo 4º que determina que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. A norma em apreço refere-se primeiramente à aceitação pelo Brasil da competência do Tribunal Penal Internacional (TPI) para julgar brasileiros envolvidos em atos da alçada daquele foro internacional, nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, celebrado em 1998 e ratificado pelo Brasil em 2002, ano em que entrou em vigor, Decreto 4.388, de 2002.
Entretanto, a interpretação do dispositivo em tela deve considerar o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, que leva à conclusão de que seu teor abrange também a possibilidade de que o Brasil venha a se submeter a outros órgãos jurisdicionais penais internacionais que porventura venham a ser criados. Atenção, o Brasil só se submete aos tribunais internacionais aos quais venha a aderir. No capítulo 15 da parte 1 deste livro, analisamos brevemente a controvérsia relativa à aplicação do Estatuto de Roma do TPI no Brasil, a qual aludiu o ministro Celso de Mello no voto que proferiu por ocasião do julgamento da ADPF 153-DF. Em brevíssima síntese, a noção de que um tratado pode estabelecer atos qualificados no Brasil como crimes, se choca com o princípio constitucional da reserva legal em matéria penal, segundo o qual apenas lei em sentido estrito, lei interna elaborada pelo Parlamento poderá definir tipos penais. Com isso, a eventual aplicação do Estatuto de Roma do TPI poderia ser dificultada no Brasil porque o Estatuto em apreço não é tecnicamente uma lei, mas um tratado. A polêmica a respeito poderá, porém, ser superada a partir da aprovação do projeto de Lei 4038 de 2008, ora em trâmite na Câmara dos Deputados, que dispõe sobre o crime de genocídio, define os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes contra a administração da justiça do Tribunal Penal Internacional, institui normas processuais específicas, dispõe sobre a cooperação com o Tribunal Penal Internacional, e dá outras providências. O PL 4038 de 2008 visa, portanto, a permitir a aplicação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional TPI, no Brasil, tipificando como crimes, dentro de lei brasileira aprovada pelo Parlamento, todos aqueles atos indicados como delituosos no Estatuto de Roma, e estabelecendo as penas cabíveis para cada um desses atos, bem como fixando regras adicionais, voltadas a permitir a melhor persecução penal desses atos no Brasil e a colaboração entre o Estado brasileiro e aquela Corte Internacional. Cabe destacar que não é possível afirmar que o TPI configure juízo ou tribunal de exceção proibido pela Carta Magna, art. 5º, inciso 37, visto que se trata de órgão jurisdicional reconhecido pelo Estado brasileiro, competente para julgar indivíduos que se encontrem sob a jurisdição da República Federativa do Brasil e que atua de acordo com os parâmetros do devido processo legal. Ademais, o TPI pode agir apenas quando esgotados os recursos internos disponibilizados no Brasil para punir autores de crimes internacionais e, portanto, não exclui o judiciário brasileiro da apreciação dos fatos ilícitos que pretende combater. Por fim, a norma remete ao artigo 7º dos atos das disposições constitucionais transitórias, que dispõe que o Brasil propugnará pela formação de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos. De fato, o Brasil contribuiu para a criação do Tribunal Penal Internacional, que efetivamente é voltado a proteger a dignidade humana no mundo, embora apenas relativamente a certos atos de violação dos direitos humanos que consistam em crimes mais graves que afetam a comunidade internacional no seu conjunto, nos termos do artigo 1 do Estatuto de Roma. É nesse sentido que podemos afirmar que o artigo 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, ainda vincula o Estado brasileiro, obrigando a que este continue a empreender esforços em prol da criação de foros internacionais competentes para processar e julgar violações de direitos humanos que não estejam compreendidas entre aquelas objeto da atenção do Tribunal Penal Internacional. 9. Incidente de deslocamento de competência, IDC, a intervenção da Justiça Federal nas hipóteses de grave violação de direitos humanos. A emenda constitucional EC 45 incluiu, no artigo 109 da Constituição, o parágrafo 5º que estabeleceu que, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.
Atenção, o incidente de deslocamento de competência, IDC, deve ser suscitado perante o STJ, e não no STF, e pelo Procurador-Geral da República, não por qualquer integrante do Ministério Público Federal nem pelo respectivo Procurador-Geral de Justiça do Estado. A norma em apreço remonta à circunstância de que, no Estado Federal, é o governo central que responde internacionalmente pelo descumprimento das obrigações internacionais do ente estatal soberano, ainda que os fatos que constituam violações de tratados estejam dentro da esfera de competência das unidades subnacionais. Nesse sentido, embora as transgressões de normas internacionais de direitos humanos ocorram nos estados da Federação, no Distrito Federal e nos municípios e devam ser processadas e julgadas pelas autoridades estaduais, é a União que deve responder internacionalmente pela eventual inobservância dos tratados de direitos humanos por ser o ente competente para manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Que abre CF, art. 21, inciso 1. Com a promulgação desse dispositivo legal, a União passa a poder envolver-se diretamente nas ações que visam a garantir o cumprimento das obrigações internacionais em matéria de direitos humanos assumidas pelo Estado brasileiro. No julgamento do primeiro incidente de deslocamento de competência apresentado, o IDC-1, ficou evidenciado que essa ferramenta processual visa a assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados de direitos humanos firmados pelo Brasil, devendo ser concedida, porém, apenas no caso de inércia, de negligência, de falta de vontade política ou de condições reais do Estado-membro por suas instituições de proceder à devida persecução penal. Mais precisamente, o deslocamento de competência, em que a existência de crime praticado com grave violação aos direitos humanos é pressuposto de admissibilidade do pedido, deve atender ao princípio da proporcionalidade, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito compreendido na demonstração concreta de risco de descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais firmados pelo Brasil, resultante da inércia, negligência, falta de vontade política ou de condições reais do Estado-membro. Por suas instituições, em proceder à devida persecução penal. No caso, não há acumulatividade de tais requisitos, a justificar que se acolha o incidente. Nesse sentido, o pedido de deslocamento de competência para a Justiça Federal não será deferido caso o Estado esteja empenhado em dar solução a uma grave violação dos direitos humanos e quando a medida acabar por dificultar ainda mais o andamento do processo. Outrosim, o STJ definiu que o artigo 109, parágrafo 5º, não é norma de eficácia contida, visto que, dada a amplitude e a magnitude da expressão direitos humanos, é verossímil que o constituinte derivado tenha optado por não definir o rol dos crimes que passariam para a competência da Justiça Federal, sob pena de restringir os casos de incidência do dispositivo que abre CF, art. 109, parágrafo 5º, afastando-o de sua finalidade precípua que é assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais firmados pelo Brasil sobre a matéria. Examinando-se cada situação de fato, suas circunstâncias e peculiaridades detidamente. Cabe recordar que o pedido de deslocamento constante do IDC-1 não foi atendido pelo STJ. Em outubro de 2010, essa Corte deferiu o primeiro incidente de deslocamento de competência, no caso IDC-2, atendendo ao pleito da Procuradoria-Geral da República (PGR) de transferir para a alçada da Justiça Federal o crime de homicídio cometido contra o ex-vereador Manuel Matos, na Paraíba. No julgamento do IDC-2, a relatora do processo, ministra Laurita Vaz, destacou que a concessão do deslocamento de competência pleiteado deve estar fundamentada, na existência de grave violação de direitos humanos, no risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais e na incapacidade das instâncias e autoridades locais de oferecer respostas efetivas como levantar provas, combater, reprimir ou punir as ações desses grupos de extermínio que deixaram de ser feitas. Muitas vezes pela impossibilidade de condições
A ministra Laurita Vaz acrescentou, ainda, que o caso deveria ser processado pela Unidade da Justiça Federal com jurisdição no local do fato. No exame do IDC-5, foi ainda destacado que o deslocamento de competência para a Justiça Federal de crimes com violação a direitos humanos exige, hipóteses extremadas e taxativas, nos termos do art. 109, VA e parágrafo 5º, da Constituição Federal. Dessa forma, o IDC só será instaurado, em casos de grave violação aos direitos humanos, em delitos de natureza coletiva com grande repercussão, e para os quais a Justiça Estadual esteja, por alguma razão, inepta à melhor apuração dos fatos e à celeridade que o sistema de proteção internacional dos direitos humanos exige. Ainda dentro do julgamento do IDC-5, ficou ressaltado que o deslocamento de competência para a Justiça Federal de crimes com violação a direitos humanos não pode ter o caráter de prima ratio, de primeira providência a ser tomada em relação a um fato por mais grave que seja. De acordo com o STJ, deve o IDC ser utilizado, em situações excepcionalíssimas, em que efetivamente demonstrada a sua necessidade e a sua imprescindibilidade, ante provas que revelem descaso, desinteresse, ausência de vontade política, falta de condições pessoais e, ou materiais das instituições, ou de uma ou outra delas, responsáveis por investigar, processar e punir os responsáveis pela grave violação a direito humano, em levar a cabo a responsabilização dos envolvidos na conduta criminosa, até para não se esvaziar a competência da Justiça Estadual e inviabilizar o funcionamento da Justiça Federal. Por outro lado, a ideia de excepcionalidade do incidente não pode, contudo, ser de grandeza tal a ponto de criar requisitos por demais estritos que acabem por inviabilizar a própria utilização do Instituto de Deslocamento. Ressaltamos que é possível que o governo federal haja em qualquer ocasião em que as autoridades locais não possam ou não queiram atuar no sentido de responder adequadamente à violação de norma de Tratado de Direitos Humanos do qual o Brasil faça parte. É o caso, por exemplo, da possibilidade de atuação da Polícia Federal para as investigações de atos contrários à dignidade humana, que atuará assim como Polícia Judiciária junto ao Judiciário Estadual competente. Atenção, portanto, o IDC exige provocação e não implica, portanto, que a Justiça Federal automaticamente adquiriu poderes para conhecer de processos relativos a violações de direitos humanos ocorridas nos estados, o que continua dependendo do julgamento de incidente de deslocamento de competência no STJ. Dessa forma, o STJ não pode, de ofício, avocar para si o papel de julgar um caso do tipo, dependendo de provocação do Procurador-Geral da República. Quadro 5. Incidente de deslocamento de competência, IDC. Visa a assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados firmados pelo Brasil em matéria de direitos humanos. Deve ser concedida no caso de inércia, negligência, falta de vontade política ou de condições reais do Estado-membro em proceder à devida persecução penal. Decorre do fato de a União responder internacionalmente por violações de direitos humanos ocorridas nos Estados da Federação. Não deve dificultar o andamento processual. Suscitado perante o STJ. Suscitado pelo Procurador-Geral da República. Pode ser suscitado em qualquer fase do processo ou do inquérito. A violação precisa ser grave. Excepcionalidade. Exige provocação. 10. Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos PNDH 3. Reflexos no âmbito do direito internacional dos direitos humanos. O Decreto 7.037, de 2009, aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos PNDH-3, cujo anexo foi alterado pelo Decreto 7.177, de 2010. O PNDH-3 estabelece diretrizes, objetivos estratégicos e ações programáticas voltadas a promover os direitos humanos no Brasil, fixando, para isso, eixos orientadores com suas respectivas diretrizes. Em obra de direito das gentes, não há espaço para um estudo aprofundado de todos os aspectos do PNDH-3.
Entretanto, é cabível mencionar aquilo em que o plano se relacione com o sistema de proteção internacional dos direitos humanos. Dentro do eixo orientador temos como um dos objetivos estratégicos do plano a promoção dos direitos humanos como um dos princípios orientadores das políticas públicas e das relações internacionais, o que implica propor e articular o reconhecimento do status constitucional de instrumentos internacionais de direitos humanos novos ou já existentes ainda não ratificados e construir e aprofundar uma agenda de cooperação internacional, bilateral e multilateral, em matéria de proteção e promoção da dignidade humana. Outro objetivo estratégico é o monitoramento dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro em matéria de direitos humanos, que abrange, como ações programáticas, elaborar relatórios dirigidos aos órgãos de tratados da ONU e às organizações do Sistema das Nações Unidas, institucionalizar fluxo de informações nos órgãos governamentais de todas as esferas referentes aos relatórios internacionais de direitos humanos e às recomendações e criar banco de dados públicos sobre todas as recomendações dos sistemas ONU e OEA feitas ao Brasil, contendo as medidas adotadas pelos diversos órgãos públicos para seu cumprimento. Em muitas partes do PNDH3, é visível a preocupação do governo brasileiro com a efetivação das normas consagradas nos tratados de direitos humanos em relação a temas como a proteção das populações tradicionais e dos povos indígenas, incluindo a aplicação da Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais, de 1989, a adoção, o trabalho do aprendiz, os direitos das mulheres, a tortura, a supressão de normas remanescentes de períodos de exceção que afrontem os compromissos internacionais sobre direitos humanos. O combate à discriminação, ao racismo e à desigualdade e os direitos da criança. 11. O papel da Defensoria Pública em postulações de indivíduos que vivem no Brasil junto aos órgãos internacionais de proteção aos direitos humanos. Em princípio, não é necessário que o pleito de um indivíduo ou ONG junto a um órgão internacional de proteção aos direitos humanos como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos conte com o patrocínio de um advogado. Entretanto, nada impede que isso ocorra, dando à vítima de violação de um direito consagrado em uma norma internacional maiores possibilidades de êxito em causas apresentadas junto aos órgãos internacionais. Nesse sentido, e para facilitar o acesso de nacionais e estrangeiros que vivem sob a jurisdição do território brasileiro aos órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos, a Lei Complementar 132, de 2009, alterou o artigo 4 da Lei Complementar 80, de 1994, passando a prever que compete à Defensoria Pública representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos postulando perante seus órgãos. Com isso, um defensor público poderá atuar no sentido de orientar a apresentação e o trâmite de uma demanda junto a órgãos como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 12. Quadros sinóticos adicionais. Quadro 6. Incorporação dos Tratados de Direitos Humanos ao direito interno brasileiro e sua aplicação imediata. Processo semelhante ao da incorporação dos demais tratados, procedimento complexo, envolvendo a conjunção de vontades do Congresso Nacional e do Presidente da República. Defesa, por parte da doutrina, de que os tratados de direitos humanos dispensariam decreto presidencial para gerarem efeitos no Brasil, em vista da norma da CF, art. 5º, parágrafo 1º. Possibilidade de um procedimento especial de aprovação legislativa para os tratados de direitos humanos, regido pela norma da CF, art. 5º, parágrafo 3º. Necessidade de decreto presidencial para que o tratado comece a gerar efeitos internamente. Quadro 7. Noção correta para alguns dos erros mais frequentes no tocante ao tema da hierarquia dos tratados de direitos humanos e assuntos correlatos. Noção correta. Há 2 ou 3 possibilidades de hierarquia para os tratados de direitos humanos: supralegalidade, majoritária, constitucionalidade material, minoritária, status de emenda constitucional, atos aprovados nos termos do S. 3º do art. 5º.
Tratados de direitos humanos não mais têm hierarquia de lei ordinária. Os tratados de direitos humanos não estão acima da Constituição. Outrosim, não confundir, supraconstitucionalidade com supralegalidade. Depois da EC 45, desencadeou-se efetivamente um processo de reavaliação do status dos tratados de direitos humanos no Brasil. Entretanto, apenas os tratados aprovados nos termos da CF, art. 5º têm status de emenda constitucional. Nos termos do parágrafo 3º do art. 5º da CF, o processo de aprovação dos tratados de direitos humanos tem 2 turnos de votação. O mínimo de votos favoráveis necessário para a aprovação dos tratados de direitos humanos para os fins do parágrafo 3º do art. 5º da CF, é de 3/5 dos membros de cada casa congressual.